Oi, oi, boa noite. Bem-vindos. Oi, agora estão aparecendo as pessoas aqui. Ai, que bom. Oiê. Boa noite, gente linda. Que bom que vocês estão chegando. Pra mim tava parecendo que não tinha ninguém aí. Oi, Ana, querida, minha super cunhada. Oi, Sil, bem-vinda. Oi, Kika, boa noite. Que bom que você tá por aí. A Kika que trabalha com decoração de festa, com aqueles balão que eu fiz do meu aniversário, sabe? Aquelas coisas lindas, arranjos, enfim, gente. Ó, guarda aí o Insta dela quando vocês precisarem qualquer coisa. Ela arrasa. Oi, Sil, querida. Ai, agora eu tô vendo coraçãozinho também, gente. Vamos aí, muito coraçãozinho, muito coraçãozinho. Aviãozinho aí pra chamar a galera pra gente falar de finanças no casal. Ai, que esse tema. Oi, Pamela. Pamela, agora eu posso te chamar de minha arquiteta? Linda. Então, gente, vamos falar sobre um tema hoje que dá polêmica, porque amor não paga boleto, né? Não dá pra viver só de amor um relacionamento. Tem que ter o dinheiro, tem que saber lidar com o dinheiro. Karine, boa noite, bem-vinda. Oi, Vivian, você tá por aí também? Que bom, Sheila. Oi, Flávia, minha amada. Vamos lá, gente, tem perguntinhas que vocês me mandaram, tá? Vamos ver aqui. E tem algumas coisas que eu preparei que eu quero conversar com vocês, né? Lá no e-book, gente, tá? No 51 tons, tem um tópico lá que é sobre dinheiro, que tem, né, a melhor dica para isso, que é o quê? Tudo bem ter o meu dinheiro, o seu dinheiro, mas a gente precisa ter o nosso. O nosso dinheiro é o quê? É o dinheiro do relacionamento. É o dinheiro que é destinado para manter essa relação, porque só de amor não se vive, né? Então, quando eu me proponho a estar num relacionamento, eu me proponho a dividir tudo aquilo que envolve a manutenção desse relacionamento. E uma das coisas que precisa para manter um relacionamento é o financeiro, é o dinheiro, né? A gente precisa aprender a falar sobre isso, porque o dinheiro, gente, ele entra naqueles tópicos igual ao sexo, que era tabu, que não pode falar, né? Que não tem que saber quanto que o outro ganha, crenças, né? Crenças limitantes aí sobre isso. Então, tem uma crença também, gente, que eu tô vendo muito hoje no consultório, que é a questão de quando a mulher ganha mais do que o homem, tá? E a gente vê hoje, né? Porque tá aí, as mulheres estão desempenhando suas funções profissionais e isso incomoda muitos homens que carregam fortemente aquela crença do machismo, então às vezes eles se sentem impotentes, frágeis, enfim. E a ideia é que a gente, de novo, desconstrua essas crenças, né? Nós estamos aqui toda terça para isso, para desconstruir crenças limitantes e para que vocês possam lidar com o dinheiro na relação de vocês de uma forma mais leve e mais real, tá? Cada vez mais tem pesquisas aí, né, sobre relacionamento, muitos estudos.
Desde muito tempo, o dinheiro e o sexo já eram vistos como pilares centrais do relacionamento, porque se você não tem o sexo e se você não tem a questão da gestão conjunta desse financeiro, do dinheiro, você descaracteriza o conjugal, né? Que foi aquilo que eu coloquei no post. Quem divide conta de água, conta de luz, despesa dos filhos, colégio, são colegas de quarto, são amigos que dividem a mesma casa. Então, por exemplo, eu posso dividir o meu apartamento com um amigo, né? E nós somos ali, é um casal de amigos. Então a gente divide as contas e não rola sexo. Agora, para caracterizar um casal, um cônjuge, né? Um parceiro, precisa ter gestão financeira e a sexualidade ativa, tá? Senão, pode ser qualquer tipo de casal, mas não conjugal, tá? Então, oi, pra quem tá entrando. Vita Fórmula, fazia tempo que vocês não apareciam por aqui. Saudade de vocês, meninas. Oi, Luiz, boa noite. Oi, Janaína. Então, assim, vamos partir, gente, do princípio que são dois adultos, né? Dois adultos, ou seja, adulto já tem que saber lidar com o dinheiro. Quando a gente não sabe lidar com o dinheiro, a gente está preso lá no nosso eu infantil. Aí já entra a primeira coisa, tá? Então, um relacionamento, dois adultos, em hierarquia igual, tá? O que isso significa? Significa que num relacionamento saudável, ninguém tem que pedir autorização para ninguém sobre um gasto. Ninguém tem que dar satisfação para o outro, porque não é relação parental, não é pai e filho, né? O que acontece quando a gente tá ali na função de filho, né? Quando a gente é um adolescente, você tem que pedir, né? Posso comprar tal coisa? Posso tal coisa? Né? Ou, eu gastei demais a minha mesada. Tem que justificar, né? Eu quero comprar tal coisa. Por que você quer comprar tal coisa? Não é assim, gente? Enquanto pais e quem não tem filho, enquanto filhos que vocês foram, né, adolescentes, não tinha que falar, eu tô querendo comprar tal coisa, mas por que você precisa de tal coisa? Por que você acha que isso é importante? Né? Então, aquelas justificativas. Num relacionamento conjugal, não deve haver isso. Eu não tenho que pedir autorização para gastar o meu dinheiro, mas eu preciso ter o quê? Acordos. Eu sempre falo pra vocês, relacionamento, gente, são acordos relacionais que a gente faz. Se a gente não deixa isso, as cláusulas desse acordo, tá? É um contrato relacional. Então, se a gente não deixa tudo isso claro, bem estabelecido, já no início da relação, vai dar merda. Vai chegar uma hora que vai desandar. Por quê? Porque um começa a fazer de um jeito, outro do outro. E aí se desentendem, e aí vem as brigas, vem as cobranças, vem as discussões e por aí vai, né? Então, primeira coisa, qual é o acordo que a gente vai fazer neste relacionamento sobre como lidar com o dinheiro? Aí eu preciso primeiro fazer o quê? Saber como é que o meu parceiro cresceu lidando com o dinheiro. Então, para quem não tá casado, não tá morando junto, pra quem tá namorando, gente, já se liga nisso. Já começa a prestar atenção, já pergunta, olha, qual é a criação que você teve sobre o dinheiro? Porque assim, pode ser que eu cresci vendo meus pais lidarem com o dinheiro, de que o que a gente ganha é pra gente desfrutar no momento, não precisamos pensar lá no futuro. Não precisamos guardar dinheiro. E pra mim, isso tá ok, tá? Lembra que não existe o certo e o errado, existe o ok pra cada um? Então, eu cresci com esta crença, né? Com este valor sobre o dinheiro. Aí, eu encontro lá o meu namorado e a gente quer casar e ele cresceu com a crença de que, não,
A gente não pode ficar gastando dinheiro à toa, que não precisa, a gente tem que pensar lá no futuro. Tudo que a gente ganha, a gente tem que guardar, tem que guardar, tem que guardar. A gente tem que pensar lá na aposentadoria, a gente tem que adquirir coisas. Beleza, gente, no namoro tá tudo lindo, né? Lembra da fase da paixão? Aquela coisa maravilhosa. Tá. Primeiros meses de casamento também, né? Novidade, empolgação. Aí daí começa os boletos chegar. E começa a vir as contas. E aí? Como que vai lidar com uma crença de que, vamos pagar as contas e o que sobrar a gente torra tudo, porque o que importa é viver o hoje, e o outro, vamos pagar as contas e o que sobrar, guarda tudo, não vamos gastar. Ou o outro com a crença de que, eu atraso as contas mesmo, ou não acho que precisa pagar, eu deixo, 2, 3 contas de luz embolar, e daí eu vou lá e pago. Ou o outro que tem um comportamento compulsivo, né? Que quando vê, já gastou tudo, tá lá com um cartão de crédito imenso. E aí, gente, se vocês não conversarem, como é que vai resolver isso? E qual que é a ideia aqui, né? De todas os nossos encontros aqui, né? Todas as nossas sessões de terapia das terças-feiras é para que diminua a possibilidade de vocês terem tantos conflitos, né? Para que vocês não cheguem aqui no meu consultório já com aquela cordinha rasgando ali, que falta um fio para a relação acabar. Para que vocês possam ir modificando isso, né? Já na relação. Para que vocês possam ir prevenindo algumas coisas. Para quem está aí em início de relacionamento, né? Para quem está namorando, enfim. Tá? Mas se chegar nesse ponto que eu falei, também tem solução, tá, gente? Para tudo tem solução. Então, vamos pensar dessa forma? Primeira coisa, vamos conversar. Qual que é a crença? Então, eu venho com uma crença, o outro vem com outra crença. Ok. A gente tem que repetir? Não temos que repetir. Nós vamos criar um novo formato nosso. Vamos cada um falar sobre o que é importante para mim? E aí entra um ponto chave, né, da gestão financeira no relacionamento, que é ter objetivos em comum. Eu tô num relacionamento, os dois, tá? A gente tá ali com um propósito, certo? É conjugal, tem que ter um propósito de estar junto. Então, quais são os nossos objetivos enquanto relação? Individualidade sempre importante, né, gente? Quais são os meus objetivos enquanto pessoa? Porque antes de eu ser esposa, antes de eu ser marido, antes de eu ser cônjuge, eu sou eu pessoa. Então eu tenho lá o meu objetivo. O outro tem o objetivo dele. Ok, a gente precisa se desfazer dos nossos objetivos pessoais? Não. Não, porque numa relação saudável existe espaço para os desejos individuais. Numa relação saudável, existe espaço para os objetivos de cada um e um respeita o outro. Isso não significa, gente, que eu faço na hora que eu quero, tá? Por quê? Porque eu estou num relacionamento. Então, eu vou ver todo o cenário e a gente vai avaliar, tá? Então, ok. Estamos aí com objetivos individuais. Quais são os objetivos nossos enquanto casal? O que a gente pretende para a nossa relação, né? A nossa relação, ela se estabelece num ambiente físico. Tem que ter uma casa, tá? Essa casa tá ok para nós dois? Ou nós queremos uma outra casa, um outro ambiente físico? Então nós queremos uma casa diferente, um maior, ou enfim. Ok, então isso é um objetivo do casal, da relação, porque a gente entende que para nossa relação faz bem um ambiente diferente desse. Então, juntou, vamos separar um dinheiro para isso, vamos pensar sobre isso, vamos entender quais são os caminhos que a gente vai trilhar para chegar nesse objetivo. O nosso objetivo é viajar. Ok, é um carro, o que é, tá? Quais são as coisas? Pensa sempre, gente, que não tem mal nenhum a gente sonhar com bens materiais, tá? Isso faz parte da nossa vida.
Então, não é... Aí as crenças, né, de que isso é, enfim, ganância, ambição desmedida, não é. Ambição é bem importante, tá? Mas, enfim, quais são os objetivos que vocês têm enquanto casal que precisa do dinheiro? Tem que trabalhar e tem que conversar sobre isso e colocar ali no papel. Aí eu também vou considerar os meus objetivos. Então, eu quero fazer um mestrado, ok? Quanto que eu preciso para isso? Para poder realizar esse meu sonho? Tanto. E aí, gente, aquele diálogo, né? O que eu vou conseguir fazer primeiro? Flexibilidade sempre, sempre. Relacionamento é troca, né? Um cede um pouco, depois o outro cede, ok. Então, o que nós aqui enquanto casal vamos fazer primeiro? Tem como eu realizar o meu desejo pessoal ao mesmo tempo de realizar o nosso desejo conjugal? Tem, ok, tem condição financeira para isso. Não tem. Então vamos analisar, né? Qual o impacto que cada desejo traz para a relação, para a gestão financeira. Entendem o que eu tô falando, gente? Que o casal nunca exclui o individual, mas o individual tem que considerar o casal, porque senão vai entrar no individualismo, que é cada um do seu jeito, dane-se o outro, eu gasto meu dinheiro do jeito que eu quiser e não quero nem saber, porque quem trabalha sou eu, e eu vou atrás das minhas coisas, e ele que se vire, se ele quiser o sonho dele, ele que não, porque eu não quero uma casa nova, e ele quer, então ele que arranje dinheiro, ele que guarde. Não é assim? Isso é individualismo, tá? É quando você não considera. Num relacionamento saudável, existe o respeito e a consideração pelo desejo do outro. E se eu tô num relacionamento, teoricamente, né? Eu estou no relacionamento porque eu amo essa pessoa, porque eu gosto de estar com ela, né? Porque eu quero uma vida com essa pessoa. Ninguém casa para separar, então eu quero uma vida. Ou seja, a felicidade do meu parceiro é bem importante pra mim, né? Eu quero ver o meu parceiro feliz. Eu quero ver ele realizando os sonhos pessoais dele. Então eu, enquanto estou aqui, sirvo de o quê? Apoio, suporte, né? Casal é isso. Um tá ali de apoio pro outro. Não tem dependência, tá? Falei sobre isso hoje com um paciente. Você não tem que depender do outro. Mas é tão bom contar com alguém, né? Na sua caminhada, você saber que tem alguém que torce por você, que tá ali para te apoiar no momento que não tá legal. Então, olha as nuances aí, né, gente, de um relacionamento saudável. Então, isso é um ponto importantíssimo, tá? Esses objetivos em comum respeitando os objetivos individuais. E aí, tem uma questão dos acordos, tá? Que vale muito a pena se vocês estiverem passando aí por uma situação de desentendimento por conta do dinheiro, que é assim, e que eu vejo aqui os casais, tá? O que as pesquisas mostram, gente, eu realmente confirmo aqui nesses 10 anos de atendimento aí com um casal, que de fato é o que pega mesmo, tá? Dinheiro e sexo leva pra separação mesmo. Então, assim, a gente tá numa situação ali, né, não bem esclarecida sobre como gastar o dinheiro. E aí, a pessoa vai lá e gasta e compra uma coisa. Aí, o que ela faz? Ela esconde. Ela esconde porque ela não quer ser chamada a atenção, porque já existe ali um desequilíbrio na relação, né? Já existe uma hierarquia. Quando eu chamo a atenção do meu parceiro, como se eu estivesse recebendo uma chamada de atenção dos meus pais ou fazendo como eu faço com os meus filhos, você já desequilibrou a relação. Então, o que as pessoas fazem? E eu vejo muito mais isso no comportamento feminino, né? Das compras, né? Daquilo que... uma roupa a mais, um calçado a mais, enfim. E aí, eu escondo. Aí, o que eu faço? Eu guardo, né, deixo no carro, vou lá, comprei uma coisa. Ai, meu Deus, se eu chegar em casa com esse negócio, ele vai brigar comigo, e nananã. Esconde. Aí começa uma outra disfunção da relação, que é o quê? Mentiras, né? Deslealdade. Por quê? Eu começo a esconder aquilo. Então, se vocês estão num momento desse, né? Se vocês já passaram, estão passando por um ponto que você precisa mentir
para sua parceira, para seu parceiro não vir brigar com você por conta de dinheiro, tem uma baita de uma disfunção aí. Mais do que uma, né? Porque uma já vai somando na outra, tá? Qual que é a estratégia que eu uso aqui com os meus casais? Vamos separar uma cota de dinheiro para os gastos individuais, tá? Então aí primeiro envolve o quê? Planilha. Vamos colocar tudo o que envolve, todas as despesas que envolve esta relação, tá? Então a gente olha para aquilo que dá sustento para a relação, né? O que essa relação precisa para existir? Moradia, todas as contas, né, da rotina ali da casa e tal, carro, coloca isso. Estabelece quanto que é o nosso gasto, tá? E aí a gente vai separar uma cota que seja para um gasto individual, que não tenha cobrança, que não tenha autorização, que saia desse campo, entende? De conflito. Mas para a gente chegar nisso, o que a gente precisa? A divisão proporcional, gente, tá? Então, assim, eu sempre falo aqui, né, que um relacionamento saudável é 50% de cada um, a responsabilidade, né, para ter esse relacionamento saudável. Na questão financeira, a gente precisa olhar nesse 50%, ou seja, os dois vão fazer igualmente pela relação, mas não significa que o valor monetário seja exatamente o mesmo, porque é bem difícil você encontrar um casal que os dois ganham a mesma coisa, né? Não vai acontecer, sempre um vai ganhar um pouco mais. Então, a gente tem que pensar em algo que seja proporcional, tá? Então, eu ganho, sei lá, 3 mil e o meu parceiro ganha 2 mil. E as nossas contas dá 4 mil. É justo pagar 2 mil para cada um, sendo que o outro ganha menos? Não, né? As pesquisas têm mostrado que essa forma tende a dar muito mais problema. Então, a gente faz uma análise proporcional, tá? Então, no total, você ganha tantos por cento a mais, então você paga tantos por cento a mais. Ok, sobrou lá um tantinho, vamos separar o que é gasto para cada um. E aí você tem a liberdade de fazer isso sem que isso ameace a relação, tá? Porque senão entra naquilo que eu falei, o individualismo toma conta e isso começa a ameaçar a relação, tá? Então, fazer a divisão proporcional de tudo aquilo que vocês gastam, tá? Ai, Débora, mas não sobra? Aqui não sobra, a gente tá sempre apertado, tá? Aí vocês precisam, juntos, tá? Olhar onde é que está indo o dinheiro de vocês. Quais são esses gastos? Por quê? Porque senão vocês vão começar naqueles ataques de que você gasta demais, porque você não sei o quê, porque você é assim, porque você é assado. E vocês que estão aí, toda terça-feira comigo já sabem, né? Que quando a gente começa uma comunicação com você, o que acontece no nosso cérebro? Ele se arma para defesa. Então, assim, ele não escuta mais o conteúdo daquilo. Ele vai ter que se armar para se defender. Então, para evitar isso, vocês têm que ir enquanto casal, tá? E aí chama a responsabilidade dos dois enquanto casal. Dos dois fazerem juntos, sem esses julgamentos. Ai, mas a minha mulher gasta demais. Quando vê, o cartão de crédito já tá lá, ó, tá estourando. Então, peraí, o que tem aí nesse comportamento? Será que sua mulher tá precisando de alguma ajuda, né? Tem uma compulsão aí? Então, vamos buscar um tratamento para isso, ao invés de ficar todo início do mês aquelas brigas, né? Porque, assim, tem casal que finge que tá bem, porque não trabalha isso, não conversa direito sobre dinheiro, passa o mês, né? Beleza, tá tudo ok. Pronto, chegou final do mês para receber o salário. As contas chegando, batendo na porta, desestrutura. Um fica nervoso de um lado, outro fica do outro. E aí
aqueles entendimentos, e quando vê, isso já se alastra para outras coisas, né? Aí já vai ser o sexo que vai ser punido por conta disso, e tantos outros conflitos que vêm por conta da falta de comunicação e de gestão desse dinheiro, tá? Então, assim, gente, tô falando, e aonde a gente cai? Onde a gente cai? Comunicação. Se não tiver comunicação, não vai ter uma relação saudável. Não vai ter acordos bem feitos. Então, não é mais fácil a gente treinar isso, a gente trabalhar aqui dentro, romper essas barreiras, né? Esses medos de conversar, de falar a real, de falar o que sente, o que tá incomodando, o que não tá gostando, do que ficar aí com tudo isso preso e depois sendo projetado o tempo inteiro em outras coisas da relação? É bem melhor, né? Então vamos treinar, gente. Vamos treinar essa comunicação, tá? Tem uma pergunta sobre conta conjunta, né? Se é a melhor opção. Não existe a opção correta, tá? Existe a melhor opção para cada casal. Então tem casais que se dão super bem com a conta conjunta, né? Tudo que eles ganham vai para um lugar só, os dois veem o que tem lá e eles têm acordos que, ok, agora eu vou gastar isso, essa parte que eu vou pegar para mim, né? E eu vou gastar em tal coisa e no meu objetivo e tá tudo certo, tá? Tem casais que têm conta conjunta e que se matam. Por quê? Porque daí fica vendo lá, aí viu que o fulano passou num lugar lá e comprou tal coisa. Aí já vem briga. Então não existe, gente, o certo e errado, tá? Se vocês se dão bem com conta conjunta, ótimo. Se vocês não se dão, ótimo. O que precisa tem o meu dinheiro, o seu dinheiro e o nosso, tá? Tem as minhas contas, as suas contas e as nossas contas que mantêm esta relação. É isso que vocês precisam colocar no papel, tá? Então, não fica preso a essas questões, assim, da conta bancária e tal, porque isso não é isso que vai determinar, tá? Se a relação com o dinheiro vai ser boa ou não. O que vai determinar é vocês entenderem que as 3 instâncias têm que ser respeitadas. As individuais de cada um e o casal. É isso que precisa ser respeitado. Quando vocês entendem que a relação é como se fosse uma pessoa a mais, e ela tem que ser considerada em todas as outras decisões suas enquanto pessoa, muitos conflitos se diluem, tá? Porque se eu tô num relacionamento, eu sei que as nossas despesas enquanto vida, né? Enquanto a vida que nós estamos dividindo é X, e eu vou ganhar exatamente sobre a parte que foi combinada, né? Da minha parte de arcar com aquilo ali, e eu vou lá e gasto em outras coisas, eu estou sendo negligente com a minha relação. Eu estou sendo irresponsável com a minha relação. Porque eu estou tirando de algo que é estrutural do relacionamento. Então, o que é isso? Falta de maturidade. Só que aí, gente, aí a gente entra naquele ponto, né, das pessoas presas nas crenças e lá na criança interior, né? Na criança que não consegue lidar com a frustração, da criança que não consegue se responsabilizar pela sua parte das coisas, porque a criança não faz isso, ela não tem que fazer isso mesmo, ela está aprendendo a fazer isso. Então, quantas vezes, né, isso acontece numa relação porque estão os dois lá na criança interior, né? E aí eu quero fazer algo hoje que na verdade é só para eu suprir um vazio meu lá de trás, e daí o outro vê, né? O parceiro vê, nossa, mas olha o que você tá gastando, precisa disso. Enfim, conversa até para você falar isso, tá? Pra você falar, olha, meu bem, eu tô percebendo que você está gastando muito com tal coisa. Tá acontecendo alguma coisa? Do que você acha que vem isso? Por quê? Porque eu tô percebendo que tá gerando impacto aqui no nosso acordo, né? Na nossa relação. Tá faltando dinheiro pra gente pagar algo
que é pra gente manter essa estrutura. A gente precisa ter comportamentos que mantenham essa estrutura. Gente, é daí que vem relacionamentos saudáveis, tá? Então, conversar com o outro. Ai, Débora, mas você fala aí, é tudo lindo, né? Mas daí quando a gente tá nervoso não é assim. Eu sei que não é. Mas se a gente não tiver essa informação e se a gente não se responsabilizar com isso, a gente não vai mudar. Daí não adianta estar aqui toda terça-feira, não adianta fazer terapia, não adianta ler sobre as coisas. Se você não se responsabilizar por aquilo, se você não assumir que, beleza, eu tenho que mudar mesmo, então vamos lá, vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos tomar uma atitude, tá? E, gente, tomar uma atitude, fazer o que precisa ser feito, não significa que a gente não vai deslizar. Não significa que a gente não vai errar, né? Que quando eu fui lá e comprei uma coisa no impulso. Mas se eu estou atenta, se eu tô consciente com o que tá acontecendo comigo, eu vou falar, cara, esse sapato que eu comprei foi no impulso. Foi, ó, falei do sapato porque vocês viram que eu gosto de sapato, né? Fica a dica aí pra quem quiser me dar presente, tá? Nunca vai errar se me der um sapato. Então, assim, eu deslizei. Então, eu vou assumir o meu erro, porque enquanto adulta, eu consigo analisar que, puta, fiz cagada. Comprei ali, não precisava, né? Parcelei um negócio que eu não precisava. Beleza, o que eu vou fazer? Tem como voltar atrás? Não tem. Eu vou me policiar para a próxima vez. Por quê? Porque eu percebi que aquilo tem um impacto. Teve um impacto na relação, né? Teve um impacto na nossa estrutura financeira. E lógico que vai gerar desconforto para outra pessoa. Então, assim, vocês têm que entrar no mundo adulto, gente. Não tem outra chance, sabe? Tem que deixar a tua criança interior no lugarzinho dela. Acolhe ela lá. Não deixa ela te dominar. Tem que assumir o eu adulto, senão as coisas não andam, as coisas não evoluem, não prosperam, tá? E gente, lembrei de uma coisa bem importante, tá? Ai, Vivian, olha, vocês estão tirando o maior sarro, né? Dos meus sapatos, já recebi um monte de piadinha de vocês, mas eu me divirto, viu? Enfim, essa questão, gente, do dinheiro, se vocês estão passando por muitas dificuldades financeiras, se vocês sentem que as coisas assim não prosperam, sabe? Que você trabalha e parece que o dinheiro some, vai ver a relação com a sua mãe. A gente fez aquela live lá com a Kátia, né? Ela trouxe para vocês essa questão sistêmica. Então, vai resolver a relação com a sua mãe, tá? Por quê? Porque se você estiver preso lá no teu eu criança, na tua criança interior ferida, você não vai prosperar. Porque criança não ganha dinheiro, tá? Não recebe dinheiro. Criança não tem isso. Então, se você estiver preso lá, as tuas finanças vão ficar paralisadas também, tá? Corram trabalhar todo esse emocional aí, porque isso interfere bastante, tá? Olha aqui o comentário. Não precisa ser seguido à risca, mas tem que ser maleável. Sim, gente, a gente tem acordos, tá? E aí entra um outro ponto também, que algumas pessoas entram na rigidez, né? Porque a gente fez um acordo, tá? Aí teve um deslize, não aceita o deslize, ou não aceita uma flexibilidade naquele acordo, porque a outra parte tá sentindo que, nossa, mas não tá mais legal pra mim esse acordo, vamos tentar fazer diferente? Daí o outro fala, não, porque se a gente combinou aquilo, é aquilo e não tem mais jeito. Não, gente. Sempre flexibilidade, considerando o outro, considerando o que eu penso, considerando a relação, sempre considerando as 3 instâncias, gente. Aí fica mais fácil de você entender sobre o que é essa flexibilidade, tá? Não é você passar por cima dos seus valores, não é você passar por cima dos acordos relacionais, mas é você entender que talvez aquilo que foi acordado lá atrás não seja mais válido agora. E nem deve ser, né? Imagina, eu tô casada, vai fazer 12 anos. Os acordos
relacionais, meu e do meu marido, já mudaram muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. Por quê? Porque a gente, enquanto pessoa, mudou, né? A gente, enquanto pessoa, evoluiu, amadureceu, aprendeu coisas novas. Então, a gente não pode ficar preso aos acordos. Eles têm que ser renovados também. Tem que cuidar com essas rigidezes aí que às vezes acaba pegando algumas pessoas, tá? Como organizar isso? Cada um tem o seu dinheiro ou deve ser em conjunto? Cada um tem o seu dinheiro, os dois têm o dinheiro da relação. Agora, se vai ser a conta conjunta, isso é o que menos importa, tá? O meu dinheiro, o seu dinheiro e o nosso dinheiro. Se ficar só o meu dinheiro, o seu dinheiro, não é conjugal. É relação de amizade, é colega de quarto dividindo despesa, tá? Então, às vezes, gente, essa questão de casais que só dividem as despesas, que não conseguem entender a relação como uma pessoa, tá? Aonde que isso pode desembocar? Lá no sexo. Por quê? Porque aqui no dinheiro a gente não se enxerga enquanto casal. Aqui a gente está preso no individualismo. Então cada um paga aí, divide as contas, cada um paga e beleza, e ninguém fala nada, e tem aquela coisa de esconder, né? Ninguém sabe quanto que o outro ganha, ninguém sabe quanto que o outro tem na conta, se tá guardando, quanto que tá, aquela coisa assim, secreta, tá? Isso faz o quê? Isso gera distanciamento emocional. Porque tá cada um preso ali no seu individualismo. Aonde que o distanciamento vai impactar? No sexo. Aí, às vezes, o casal chega aqui dizendo que não transa mais, que isso tá ruim, que não, e às vezes não é algo estrutural da sexualidade. É porque em outro pilar da relação não está tendo a questão conjugal, eles não se enxergam como relação. Eles estão no individualismo. E aí isso acaba impactando lá do outro lado. Então, olha o quanto as nossas relações, gente, elas são circulares, tá? Uma coisa tá conectada na outra. Então, observem o quanto, como que tá a saúde financeira aí da relação de vocês. Porque às vezes vocês estão com outras disfunções que pode estar vindo disso aí, tá? Flexibilidade, vamos tatuar no braço? Vamos! Tem que, gente, isso aí é super importante, tá? Flexibilidade sem desrespeitar os nossos valores, sem desrespeitar os nossos princípios, tá? Porque senão a gente tá ferindo aí uma outra parte bem importante, né? Da nossa estrutura. Divisão traz tanto liberdade quanto responsabilidade a ambos, mas não impede que, caso necessário, um ajude o outro. Então, aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque quando a gente fala em ajudar, isso já subentende uma questão de hierarquia, tá? E na relação não pode ter hierarquia. Por quê? Porque se eu entro na ajuda, o outro vai ficar me devendo. E isso vai desequilibrando a relação, tá? Então, eu faço para ajudar, o outro fica com a dívida. Eu faço para ajudar, o outro fica com a dívida. A relação vai fazendo assim, ó. Mas essa pessoa tá fazendo por bem, né? Tá fazendo porque ama. Mas pro outro, isso pode não. O nosso inconsciente entende como uma dívida, em algum momento eu vou ter que, né? Ressarcir aquilo ali. Não financeiro só, tá, gente? Emocional. Aquelas pessoas que são muito disponíveis, sabe? Que estão sempre ali fazendo por bem, elas desequilibram as relações, tá? Porque pro inconsciente do outro aquilo vai gerando uma dívida tão grande que vai chegar uma hora que eu tô devendo tanto que é melhor eu sair da relação do que eu não vou conseguir dar aquilo de novo, devolver aquilo, tá? Então tem que cuidar com essa questão do ajudar. O
o que você falou, né, que a divisão traz liberdade e responsabilidade, é isso aí, tá? Considerando as 3 instâncias sempre. Eu, você e a relação. Aí sim. Aí traz a liberdade, porque cada um tem ali a sua individualidade respeitada. E traz a responsabilidade, porque nós estamos juntos para esta relação. Nós escolhemos juntos estar aqui neste relacionamento. Ninguém obrigou ninguém. Isso é autorresponsabilidade, tá? Não existe vítima. Não existe vítima em lugar nenhum. Então, eu estou nessa relação porque eu escolhi estar aqui. E se eu escolhi estar aqui, eu tenho que me responsabilizar por tudo que envolve isso aqui. Por tudo que envolve esse relacionamento. E aí fica bem mais fácil, tá? Depois, né, que você passa pela questão de assumir a autorresponsabilidade, porque é um trabalho, assim, desafiador, né? Todos nós temos uma vítima interna que quer ser alimentada. Então, quando a gente trabalha a autorresponsabilidade, é desafiador porque aquela vítima fica ali, ó, querendo ser alimentada. Mas a gente consegue, depois é muito mais leve. E daí traz essa liberdade que você falou, tá? E aí, quando assim, ó, caso aconteça, né, que um ajuda o outro. Aí que é uma questão da cumplicidade do casal, da conversa desse casal, do quanto um sabe, entende, aceita e respeita a individualidade do outro, o objetivo do outro, tá? Porque, por exemplo, assim, se eu sou solteira, né? E eu resolvi que eu vou fazer um mestrado. E o mestrado vai custar tanto e eu fiz e acabou acontecendo alguma situação na minha vida que eu não tô conseguindo pagar. Então eu vou lá e peço ajuda para alguém, né? Peço ajuda para um familiar, peço ajuda para um amigo, né? Para me emprestar um dinheiro, para me ajudar a resolver isso aqui. Se eu tô num relacionamento saudável, o meu parceiro já sabe que esse é um grande desejo meu e que eu iniciei porque eu fiz um cálculo de que tá tudo ok, né? O dinheiro que nós, enquanto casal, temos comporta tudo que a relação necessita e mais o meu mestrado. Então, ok. Aí aconteceu algum imprevisto, eu não preciso pedir ajuda. A gente vai sentar e conversar, e agora? Como que a gente pode resolver isso? Se o casal estiver no individualismo, ele vai falar, sei lá, o problema é teu, você que se resolva, você que inventou de fazer isso aí, você nem pediu minha opinião, né? Olha a disfunção. Se o casal fez um acordo saudável, tá num relacionamento saudável, os dois são responsáveis por aquilo, tem cumplicidade, eu vou chegar e falar, cara, deu merda, e agora? Como é que nós vamos resolver isso aqui? Vamos junto, sabe? Não tem nenhum tipo de acusação, não tem julgamento. Por quê? Porque todo mundo estava sabendo de tudo que estava acontecendo, né? Porque eu entendo que isso era um sonho seu. Então, essa é a diferença, tá? Cuidar com essa questão de ajuda. Já vi casais, gente, super presos no individualismo, em que um emprestava dinheiro para o outro, tá? E aí depois ficava aquela dívida, eu tenho que pagar ele porque ele me emprestou para eu pagar o meu cartão de crédito que extrapolou. E aí a cobrança. De novo isso? De novo eu vou ter que te emprestar dinheiro? Isso gera o que, gente? Automaticamente, quando você pede essa ajuda e o outro aceita, cria uma hierarquia. E o outro entende que ele tem o direito de cobrar você e de te julgar, né? De falar que você estava errado, enfim, o que quer que seja. Então, cuidado com isso, tá? Por isso que aquilo que eu falei lá no início, a falta de acordos bem esclarecidos sobre a finança do casal, as finanças desse relacionamento, podem gerar deslealdade, podem gerar essas mentiras, né? De que eu não posso falar aquilo que eu desejo, porque vai ter uma crítica, né? Porque se eu falar que agora eu quero trocar de carro, eu vou ter que ouvir, então eu não quero ouvir, então eu não vou falar, né? Eu vou dar meu jeito, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar mais. Então, assim, isso vai distanciando o casal, né?
Aí a deslealdade, aí daqui a pouco é o desrespeito. Aí que mais que vem, né? Vem os ataques, vem as ironias, vem as cobranças. E aí uma coisa vai levando para outra, tá? Então vamos só cuidar com essa questão aí de ajudar, tá? É no sentido de apoiar. Vamos resolver juntos, né? Nós estamos aqui para resolver juntos o que acontece na nossa vida. Porque o que acontece na sua vida é interesse meu. Porque eu tô aqui dividindo a vida com você, não tô aqui dividindo a casa, né? Então é claro que eu me interesso em saber quais são os seus objetivos, o quanto que isso é importante para você, né? Eu preciso considerar que então o mestrado é algo muito importante para você, então, ok, eu tenho aqui, né, uma reserva financeira que a gente pode destinar para isso nesse momento. Isso, gente, é saudável. E vou falar, isso não é algo utópico, tá? Não é. Não é porque eu vejo casais que lidam bem, eu também consegui chegar num acordo relacional saudável com meu marido sobre finanças. Então, é possível, gente, tá? É possível a gente ter uma relação saudável. Isso não significa que a gente não vai ter, de vez em quando, os nossos desacordos, né? Aquilo que, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, beleza, mas e aí? Vou ficar preso nisso? Vou conseguir ceder? Quem que vai ceder agora? É uma dança, gente. O tempo inteiro, né? Quem que vai sentar? Quem que vai continuar? É a dança da cadeira, sabe? Quem que senta um pouco, descansa e o outro tá lá em função, depois troca, né? Quem que abre mão de alguma coisa sua em benefício do outro, por quê? Porque sabe que aquilo vai fazer o outro feliz. Se o outro estiver feliz, eu vou estar feliz. A relação vai crescer com isso, a relação vai ganhar com isso, tá? Então, assim, é um conjunto e é super possível, gente, tá? É super possível mesmo. Não fiquem achando, não fiquem presos nas crenças, nos julgamentos de que, isso não acontece na vida real. Como é que às vezes eu escuto? É muito perfeito para ser verdade. Não, gente. É trabalho, tá? É trabalho emocional. É isso. E é muito, mas é muito, mas é muito diálogo. É o tempo inteiro conversando, sabe? Sobre o que tá acontecendo, sobre como que tá o meu trabalho, como que eu tô me sentindo. Se eu tô satisfeita, se eu não tô satisfeita. Se aquele objetivo que a gente lá há 2 anos pensou juntos, né? Como sendo um objetivo do casal, se agora pra mim isso parece que deixou de fazer sentido, vamos rever isso, vamos entender como que isso tá pro outro. É assim. Mas é super possível, tá? Super. Oi, gente, quem tá entrando agora, estamos finalizando a nossa live. Olha, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pensado aí pra vocês sobre relacionamento saudável, né? Muita transparência, gente. Lealdade, diálogo. Diálogo abre a porta para tudo isso, tá? Se não tem o diálogo, deixa de ter transparência, deixa de ter lealdade, deixa de ter cumplicidade, e aí vai deixando, e vai deixando, e vai deixando de ter muitas coisas, né? E sempre há tempo de você refazer, tá? De você refazer os acordos, de você resgatar a relação, de você reaproximar a conexão que distanciou. Sempre é tempo, mas exige energia, tá? Os dois têm que querer que dê certo, tem que fazer sentido para os dois, tem que fazer bem para os dois. Por mais que esteja numa fase difícil, dá certo se fizer sentido para os dois, se os dois batalharem para isso, tá? A relação ela não se mantém por si só, tá? Ela não se mantém sozinha. E é aí que muitos casais se perdem, né? Porque alcançou um estado
e acha que a partir de agora a relação ela anda sozinha, sabe? Ela vai. Não vai, gente. Não vai. Não vai porque essa relação é feita de duas pessoas e essas duas pessoas estão em constante mudança, né? Estão evoluindo ou algumas estão paralisadas e aí o outro evolui, então vai modificar a relação. Então eu tenho que estar sempre olhando para os ajustes que a relação está precisando nesse momento. E sempre tem ajustes, tá? Sempre tem ajuste, sempre tem coisinha que você, quando você começa a olhar para tudo isso, quando você começa a se responsabilizar, você olha e fala, nossa, essa parte aqui, não sei, tá gerando atrito muito frequente, a gente não tá se entendendo muito nisso, o que que tem aí, né? O que acontece? O que mudou? Aí eu vou ficar aqui pensando que mudou, que o outro tá diferente, por quê? Porque tá interessado em outra pessoa, porque não gosta mais de mim, porque isso, porque aquilo. Não! O que eu vou fazer? Vou conversar, eu vou falar, olha, tô sentindo que tá diferente, mudou alguma coisa? Como que tá pra você? Como que a gente pode reajustar? Não adianta, gente. Não dá pra fugir do diálogo, tá? Pra quem aí quer ter uma relação saudável, não dá pra fugir do diálogo, porque é a chave de tudo, tá? A gente precisa aprender a conversar. A gente precisa aprender a falar o que a gente sente, a falar o que nos incomoda, a falar aquilo que era bom, mas agora não tá mais tão bom. Sem esse medo de que o outro vai ficar bravo, vai ficar chateado, vai ficar magoado. Sem isso, porque eu tenho que ter um cuidado na minha comunicação. Mas aí, né, gente, vamos deixar isso para outra live, para outras coisas, porque senão eu vou ficar aqui com vocês falando agora sobre comunicação até meia-noite, né? Para quem ainda não tem, gente, o e-book vai lá na bio, tá? Para adquirir o e-book 51 Tons de um Relacionamento Feliz e Saudável, que tem várias dessas coisas aí que a gente vai falando, tá? Que eu observei aí nesses anos de terapia com casal. E que são pilares, né? São fragmentos que transformam a relação em um espaço de harmonia, tá? Em um espaço saudável. Então é possível sim. Para quem acha que não, né? Para quem tá preso nas experiências anteriores negativas de que não foi bom, de que relacionamento saudável não existe, existe, tá? Existe e só depende de você fazer a sua parte e de fazer acordos relacionais bem feitos, porque aí a relação vai fluir, tá? Gente, se vocês tiverem mais perguntinhas, mandem aí nas caixinhas que eu abro para vocês, tá? Vivian, obrigada pela sua presença, nos vemos amanhã. Galera que tá aí sempre nas terças-feiras, se tiver gente nova aqui toda terça, tem live nesse horário, 8h05 agora, tá? Vai ser sempre 8h05, que é pra dar o tempo de eu terminar o atendimento e arrumar as coisas aqui. Começar 8h05 pra gente conversar. E agora em junho nós estamos nessa maratona aí de lives sobre relacionamentos. Então tem muita coisa aqui pra gente dividir, pra gente compartilhar, tá? Mandem perguntinhas no direct, nas caixinhas, porque eu adoro quando vocês interagem. Eu não gosto de ficar falando aqui, falando sozinha. Adoro as perguntinhas de vocês, tá? Nos vemos terça que vem, então. Obrigada pela presença. Beijinhos, ótimo fim de terça pra vocês.